Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. O amor de Deus inunde as nossas vidas para vivermos bem o compromisso com Ele. Estamos nesta que é chamada Semana das Dores, nos preparando para viver a Semana Santa, que acolhamos a Palavra Santa de Deus, que nestes dias nos fala ao coração. Vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 8, de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizeis tu? Perguntava isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele é muito significativo para pensar as relações humanas e o modo como Deus se relaciona conosco. A mulher, pega em flagrante adultério, como o evangelho nos revela, é levada até Jesus para que ele possa julgá-la. E é interessante o modo como isso é feito. Levam esta mulher, pega em flagrante adultério, mas não leva quem estava adulterando com ela. Ela é punida, humilhada, a ela é destinado um julgamento, porém o homem que estava com ela está livre. Talvez ele estivesse até no meio daqueles que estavam ali perguntando para Jesus o que deveria ser feito com ela. E nós ainda continuamos muitas vezes com esta atitude, toda vez que nós colocamos um peso muito grande sobre a vida das mulheres, muitas vezes acusando, muitas vezes colocando-a numa condição de criminosas, enquanto muitas vezes elas são vítimas, sobretudo quando os crimes estão ligados a essa dimensão da sexualidade, da moral. Muitas vezes o dedo apontado para as mulheres, ele é um dedo muito injusto, porque isenta muitas vezes o homem de toda a culpa que tem e pesa a culpabilidade sobre a mulher, quando muitas vezes ela é vítima da situação. E colocam ali e o fazem para que Jesus tome uma posição e seja por isso acusado. Porque se ele dissesse que deveriam apedrejar, eles iam dizer: e o amor que ele tem pregado? Se dissesse não pode fazer isso, eles iam dizer: e a lei de Moisés, onde é que fica? Então Jesus, na cabeça deles, ia ter que tomar uma posição que iria incriminá-lo nesta posição que tomasse. E a atitude de Jesus diante da acusação, diante da colocação dessa mulher, nesta atitude de ser julgada, a atitude de Jesus é a de abaixar-se e começar a escrever no chão. O gesto de Jesus de abaixar é muito significativo, porque a mulher está jogada no chão, com a sua dignidade jogada no chão, e ela mesma está ali. Então Jesus abaixa-se para ficar na mesma posição da mulher, porque ele se encarnou para assumir a nossa humanidade na totalidade. E ele então fica na mesma condição, na mesma dimensão da mulher, para que não julgue, mas para que acolha, para que faça com que ela se sinta de verdade profundamente amada, enquanto aqueles homens que estavam de pé, que se achavam muito importantes, estavam ali com o desejo de puni-la da pior forma possível. E Jesus, ele continua esta atitude de acolhimento, se colocando nesta posição
junto à mulher. Mas os acusadores que têm gosto de sangue na boca, que têm um desejo mesmo de vingança, eles continuam pedindo de Jesus uma decisão. E a decisão de Jesus é não decidir pela lei, não decidir pela punição da mulher, mas a decisão dele é de levar aqueles que ali estão a um questionamento. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não toma nenhuma decisão, mas leva aqueles que estão diante dele a olhar para si mesmo e tomar uma decisão. E eles tomam. Talvez uma decisão que não fosse permanente, não fosse levá-los à conversão, mas uma decisão de reconhecer que eles estavam julgando, mas que eles eram dignos também de julgamento. E eles fazem um julgamento próprio. Saem dali, depois da fala de Jesus, porque eram pecadores, assim como todos são. Como é interessante esta didática, esta pedagogia de Jesus. Ele não deseja acusar ninguém, não julga ninguém, mas ele leva as pessoas a se questionarem, a se colocarem sempre numa atitude de olhar para dentro e se colocar no lugar do outro e se colocar no seu lugar de homem, mulher, que tem muita dignidade, mas que também tem limites. E porque tem limites, não pode ficar apontando o dedo, julgando e condenando as pessoas pelos limites que têm. A atitude de Jesus é aquela de ajudar as pessoas a olharem para dentro, olharem para si. Que nós tenhamos coragem de fazer isso também e que reconheçamos que temos muitos dons, mas temos também limites e que isso nos ajude a trabalhar os limites que temos para sermos sempre pessoas melhores e nos ajude também a olhar para o outro com mais misericórdia, não com o dedo apontado, mas com os braços abertos para acolher, com o desejo de estar sempre na dimensão que Jesus se coloca, sempre na dimensão de acolhida e nunca de condenação. Que a graça de Deus nos ajude isso. E nós todos somos chamados a entrar neste caminho de conversão. Depois que Jesus ergue os olhos, que não tem mais ninguém ali, ele se dirige à mulher e diz: agora você vai em paz, mas de agora em diante não peques mais. Não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas é levar todos a assumirem de verdade a responsabilidade sobre as suas vidas. Quando a gente está muito preocupado com a vida do outro, a gente perde a consciência sobre a vida da gente. E a gente passa a julgar o outro e achar muito normal o mal que nós fazemos. Então que nós sejamos mais misericordiosos e sejamos mais vigilantes com relação ao que somos, para sermos sempre pessoas melhores. E o nosso modelo é o próprio Jesus. Ele que se abaixa, que vem até nós, que Ele nos ajude a sermos humildes, para reconhecermos o que somos e para também acolhermos com mais generosidade aqueles que se achegam a nós. Que Deus nos conceda então esta graça, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo esteja e permaneça com você. Um abraço forte, continuemos firmes na oração e na vivência desta semana das dores que nos prepara para viver com dignidade a Semana Santa. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.